Eu passo a palavra agora ao professor Neri, curador do GT2, Estratégia Brasileira de Educação e Capacitação Digital, que vai nos falar um pouquinho sobre educação formal. Depois, em seguida, o Bordim da educação continuada. Valeu, Francisco. Bom dia a todos. Agradecer aí pelo gentil convite, Francisco. Então, no próximo slide, por favor, nós, na Estratégia Brasileira de Educação e Capacitação Digital, nesse primeiro trimestre, né, de 2025, em relação à governança e gestão, nós encaminhamos um ofício, né, do Instituto para o presidente da Associação Brasileira dos Municípios, prefeito Ari José Vanazzi, né, para incluir a regulamentação da Lei 14.533, num evento que ocorreu em Brasília, que é a 26ª Marcha Brasília em Defesa dos Municípios. Caminhamos também um ofício do Instituto para o senador astronauta Marcos Pontes, né, solicitando também a audiência pública para a liberação dos recursos do FUST. Saliento que no artigo 11 da Lei 14.533, dentre os recursos previstos para a implementação da Política Nacional de Educação Digital, é previsto a liberação dos recursos do FUST, né, a partir de janeiro deste ano. E saliento que o FUST tem mais de 8 bilhões em caixa, né, que, evidentemente, uma vez devidamente planejado e aplicado corretamente, permitiria que o Brasil tivesse uma melhoria significativa na educação, nessa perspectiva da educação digital. Objetivo 1, pessoa protagonista, capacitação, empoderamento e produtividade. Nesse primeiro trimestre, nós implementamos a trilha 1, que é o chamado onboarding, e também a capacitação e empoderamento que já estão sendo realizadas. Em relação ao objetivo 2, economia digital, desenvolvimento e competitividade, foram mapeadas 9 iniciativas dos ecossistemas regionais, conforme até o momento apresentadas, né? Primeiramente o Capacitatec, da região metropolitana de São Paulo, o 74.0, que também, e 3.5, de Sorocaba, o RHTEC da ABS, da Associação Brasileira de Engenharia de Software, né? O Capacita.gov.br da ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, também o Workover, App Skill Valley de São José dos Campos, da Fundação Bradesco, e também o Floripa Mais Tech, né, que o Wagner fez referência, né? Além disso, também o Serratec do Rio de Janeiro, que um levantamento semestral, dados de 2025, a partir desse segundo semestre. Então, nós temos já várias iniciativas, né, nos diferentes ecossistemas regionais, que a gente gostaria, então, de aproveitar para divulgar e compartilhar com todos. Segundo slide, Francisco, por favor. Em relação ao planejamento de abril a dezembro, né, de governança e gestão do GT2, nós temos aí o Plano Brasil Digital 2030+, que definimos ações para garantir a consistência com o Plano Brasil Digital 2030. Em relação à educação formal, né, a Estratégia Brasileira de Educação e Capacitação Digital, nós estamos formulando a proposta preliminar do PL para suportar a educação brasileira de educação e capacitação digital, evidentemente, diferentemente da 14.533, que definiu a política de educação digital, aqui é uma estratégia mais ampla, né? Ela teria uma visão, eu diria, sairíamos de uma visão sistêmica, de uma visão mais holística, né? Atendendo a todos os setores da atividade, não apenas o setor educacional. Especificamente em relação a 14.533, a Política Nacional de Educação Digital, nós estamos apoiando a elaboração de um decreto de regulamentação, né, por intermédio dos conselhos municipais e estaduais de educação. Saliento que essa lei foi sancionada em janeiro de 2023, nós já estamos digamos assim, no primeiro semestre de 2025, ela ainda não tem o decreto de regulamentação. Então, nesse sentido, só para a gente entender bem, né, a lei define os princípios, quem define o devido encaminhamento, os procedimentos, é o decreto
que regulamenta a lei. Infelizmente, até agora, o governo ainda não baixou o decreto de regulamentação da lei. E aí, claro, continuar com as ações para a liberação dos recursos do FUST. Tem uma outra lei, e aí, na sequência, eu já passo o Bordim, que é a 14.645, que é o novíssimo ensino médio, que é uma lei importante, porque já tinha sido, no governo Temer, aprovado a lei do novo ensino médio, mas que houve alguns questionamentos e, finalmente, o Congresso Nacional aprovou, por intermédio dessa lei 14.645, que ela, de fato, permite, né, que o ensino médio no Brasil seja em tempo integral e com a formação no contraturno profissionalizante, o que é fundamental, né, articular a formação técnica no nível médio e tecnológico no nível superior com aprendizagem profissional. Então, isso é uma iniciativa que nós estamos tomando, porque nós entendemos que hoje um dos grandes problemas do Brasil é a falta de técnicos de nível médio, né? Os institutos federais de educação, que as antigas escolas técnicas federais, gradativamente foram sendo transformadas em universidades e o ensino médio profissionalizante acabou sendo menosprezado. A gente tem que recuperar isso agora com esse novíssimo ensino médio. Então, basicamente, é isso. Francisco, passo a palavra, então, ao Bordim para fazer referência à capacitação digital. Bordim, por favor. Bom dia a todos. Obrigado, Neri. Obrigado, Francisco. Aqui nós já decidimos, né, na virada de 24 para 25, né, já era um objetivo no ano passado, mas que a gente jogasse um pouco mais de luz, né, nesses indicadores, para estimular cada vez mais os nossos colaboradores, curadores, a também, né, exercitarem aí o aprendizado na trilha de onboard e nos cursos específicos, né. Eu consegui finalizar meu onboard na segunda-feira para pelo menos estar na reunião já com o curso completo de onboarding e também, né, reforçar aí aos demais curadores e participantes a importância de a gente não só exercitar, como também ter uma análise crítica sobre o curso, né, e poder contribuir de forma mais efetiva aí sobre as trilhas que estão realmente bastante bem montadas. O onboard são pílulas pequenas, bastante tranquilo e bastante importante que a gente faça e pratique para ter a fluidez também na hora de comunicação e o padrão para fora, né, do nosso ambiente. Próxima, Francisco, por favor. A gente vem trabalhando na educação continuada, né, na busca de uma maturidade maior do intercâmbio de informação entre os ecosis, né, em cada um dos ecosis essa questão sempre foi bastante bem sentida, né, em termos de necessidade da formação, de ampliação da formação na educação continuada, especificamente mais na área de tecnologia da informação. Então, a nossa busca é de consolidar e impulsionar as ofertas de educação continuada em curto prazo entre as diferentes plataformas, né, consolidar e integrar, né, o monitoramento dos indicadores da trilha da academia, como nós já comentamos, consolidar as metas para os indicadores e implementar a página dos portais com os links das diversas iniciativas que nós temos hoje já consolidadas nos diferentes ecossistemas. Por favor, Francisco. Aqui, rapidamente, a gente fazer os blue points aí, né, de realizações e entregas, né, e planejamento de cada uma das plataformas que a gente atualizou durante o trimestre, que a gente tem visualização agora para o ano. No Capacitatec, nós estamos passando por uma remodelamento da plataforma, face ao remodelamento da plataforma do Guia TI, que era a nossa grande base, deve estar concluída aí para o segundo trimestre. O destaque aí no CT 4.0 do Parque Tecnológico de Sorocaba, a capacitação nas trilhas de robótica para 8 escolas da rede, com mais de 300 crianças sendo impactadas, e a programação aí dos 2 grandes eventos já citados, né, que é o Tech City, na área de cidade inteligente, em 2 e 3 de julho, e o Conecta Indústria, de 17 e 18 de setembro. No
RH Tech da Aves, né, uma plataforma bastante bem consolidada, também consolidando, né, cursos gratuitos na área de formação de tecnologia da informação. O Hub de Educação contou com 448 acessos no primeiro trimestre e na oferta de 397 vagas. Realizou também 7 treinamentos, né, online e uma live, com a programação para o segundo trimestre, até o momento, de mais 7 treinamentos e mais uma live. Destaque também para os cursos gratuitos, né, da Fundação Bradesco, disponíveis, são divididos hoje em 8 áreas, contam com 77 cursos classificados entre iniciante, intermediário e avançado, que é possível, acessando a plataforma, trilhar esse curso, ter a formação e a certificação. Também, como foi comentado aqui, destaque para o Floripa Mais Tech, que está hoje com 4 trilhas, né, com os primeiros passos no mundo digital, até a formação em Full Stack. Então, eram esses os destaques que a gente queria deixar salientado, né? Eu acabei pulando aqui do RH Tech, que eles planejam já reformular a plataforma até o final do ano.